Escândalo brutal na corrida para governador da Califórnia. O democrata favorito dormiu durante anos com uma espiã chinesa, estuprou funcionárias, as dopava com algum tipo de poção e sugeriu lançar uma bomba atômica na região da América onde votam no Trump. Tudo isso passava impune para ele, e 67% dos democratas da Califórnia, incluindo o sindicato dos professores, pretendiam votar nele. Falaremos sobre todo esse circo divertido mais tarde, agora vamos ao que preocupa a todos. Hormuz, Irã, Trump, China e, claro, o preço do combustível. O petróleo iraniano não chegará mais aos mercados mundiais. O principal comprador e usuário é a China. Após a interrupção do fornecimento de petróleo da Venezuela e a interrupção do fornecimento de petróleo do Irã, isso é um golpe gigantesco para a China. E agora o mais importante é saber se a China vai fazer alguma coisa. E se sim, o quê? Mas falaremos sobre isso depois. Os Estados Unidos começaram o bloqueio do Irã, assim como Kennedy bloqueou Cuba no passado. Naturalmente, já que os Estados Unidos vão parar todos os navios que pagaram tributo ao Irã, ninguém vai querer pagar esse tributo. Em outras palavras, nenhum navio transportando petróleo, gás ou fertilizantes vai sair do Golfo Pérsico. E novos petroleiros, porta-contêineres e outros navios de carga nem sequer vão em direção ao Golfo Pérsico. O Irã, assim, fica privado de sua principal, quase única fonte de renda. Sem que os Estados Unidos bombardeiem as ilhas petrolíferas, sem que os americanos invadam o território do Irã, a artéria vital do Irã está cortada. Trump fez o que o mundo inteiro tinha certeza de que ele nunca faria. Ele, com as próprias mãos, elevou o preço do petróleo, talvez até $200 por barril. Por que ele fez isso? É sobre isso que vamos falar agora. O presidente Donald Trump declarou. No domingo, o presidente Donald Trump declarou que a Marinha dos Estados Unidos começará imediatamente o bloqueio do Estreito de Hormuz e também interceptará todos os navios em águas internacionais que pagaram uma taxa ao Irã pela passagem. O presidente destacou que o Irã nunca poderá cobrar taxas dos navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Donald Trump fez essa declaração no Truth Social algumas horas depois que as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã terminaram sem acordo. Donald Trump informou que a reunião foi boa, a maioria dos pontos foi acordada, porém as partes não chegaram a um consenso sobre o programa nuclear iraniano. Imediatamente, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, começará o processo de bloqueio de qualquer navio que tente entrar ou sair do Estreito de Hormuz, declarou Donald Trump, que se opõe categoricamente à cobrança de taxas pelo Irã para a passagem pelo Estreito. Donald Trump também ordenou que sua frota procure e intercepte em águas internacionais qualquer navio que tenha pago uma taxa ilegal ao Irã. Ninguém que pague uma taxa ilegal estará seguro, acrescentou ele. Uma declaração bastante séria, eu diria. Assim, os Estados Unidos e o Irã concluíram negociações diretas no domingo, sem chegar a um acordo para encerrar a guerra, colocando em dúvida a frágil trégua de 2 semanas. Autoridades dos Estados Unidos informaram que as negociações travaram porque o Irã se recusa a abandonar seu programa nuclear, enquanto os iranianos culpam os Estados Unidos sem detalhar divergências. Para eles, os Estados Unidos são os culpados. Nenhum dos lados indicou o que acontecerá após o término da trégua em 22 de abril. Os paquistaneses pediram a todas as partes que a respeitassem. Ambos os lados declararam que suas posições estão claras e atribuíram a responsabilidade, bem, um ao outro. O que demonstra claramente, eu diria assim, profundas contradições entre as partes. O vice-presidente J.D. Vance informou, após 21 horas de negociações, que os Estados Unidos exigem do Irã um compromisso firme de não desenvolver armas nucleares e de não criar condições para sua rápida produção. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalifa Ghalibaf, o tempo todo eu o chamo de Ghalifab. Ghalibaf, que chefiou a delegação, declarou que o Irã expôs claramente suas posições e agora os Estados Unidos devem decidir se são capazes de conquistar a confiança do Irã. Ou seja, os Estados Unidos devem conquistar a confiança do Irã. Uma declaração incrivelmente estranha para um país que está completamente devastado, basicamente em ruínas, e tudo o que pode fazer é chantagear o mundo.
O Irã há muito nega a intenção de criar armas nucleares, insistindo em seu direito à energia nuclear pacífica. Por quê? Ninguém entende. Especialistas, no entanto, afirmam que os estoques de urânio enriquecido no país, embora não tenham atingido o nível de armamento, estão muito próximos desse limite. Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, mais de 3.000 pessoas morreram no Irã. Houve perdas também no Líbano, Israel e nos países do Golfo Pérsico. O conflito já causou danos à infraestrutura de vários países e desestabilizou os mercados energéticos mundiais. O controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz restringiu a exportação de petróleo e gás. O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, declarou que os esforços para organizar um diálogo adicional continuarão e pediu a todas as partes para blá 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 respeitarem o cessar-fogo e assim por diante. Aliás, o Irã, mesmo nesses 4 dias, na verdade, não cumpriu suas promessas. Tudo bem. O Irã, segundo relatos da mídia estatal, declarou estar pronto para continuar as negociações. Mas, ao mesmo tempo, eles não abrem mão das armas nucleares. O plano iraniano previa o fim garantido da guerra e incluía uma cláusula sobre conflitos regionais, incluindo os ataques israelenses contra o Hezbollah. A proposta americana, segundo as informações disponíveis, incluía medidas de controle, restrições ao programa nuclear iraniano e a retomada da navegação pelo estreito. Um ponto estratégico crucial. Em condições normais, cerca de 1/5 do fornecimento mundial de petróleo passa por ele. Enquanto isso, a tensão no Líbano não diminui. Os ataques israelenses continuam após o anúncio do cessar-fogo. A mídia estatal libanesa relata vítimas no sul do país. Segundo autoridades libanesas, as negociações entre Israel e o Líbano devem começar na terça-feira em Washington. Mas em Beirute já começaram protestos contra as negociações planejadas. Ou seja, o Hezbollah está fazendo de tudo para impedir que Israel e Líbano conversem. Israel exige que o governo libanês desarme o Hezbollah, um objetivo antigo que até agora tem sido uma tarefa extremamente difícil de alcançar. Quais são as possíveis saídas para a guerra e o bloqueio de Hormuz? A realidade atual é que as negociações fracassaram. Trump anunciou bloqueio naval no estreito e o cessar-fogo está ameaçado. Cerca de 230 petroleiros carregados já estão parados no Golfo Pérsico aguardando. O Irã reduziu o trânsito de petróleo em mais de 90% e o preço do Brent atingiu o pico de $156 por barril. Quais são as opções? Um acordo diplomático é o mais provável, mas é complicado. As negociações continuam remotamente através do Paquistão, Omã e Catar. Os principais obstáculos são que o Irã exige controle sobre o estreito, bilhões em ativos congelados, garantias para o programa nuclear e o fim da guerra no Líbano. Ou seja, como se eles tivessem vencido. Os Estados Unidos exigem a renúncia às armas nucleares e aos meios de obtê-las rapidamente, ou seja, o mesmo que antes da guerra. O Irã negociou e então, em algum momento, quando ficou claro que eles estavam negociando apenas por negociar e por mais nada, os Estados Unidos atacaram. A provável fórmula de compromisso. O Irã não recebe oficialmente o direito ao Estreito de Hormuz, mas de fato recebe algum papel no protocolo marítimo junto com Omã. Ou seja, eles vão acabar juntos, porque uma margem é de Omã e a outra é do Irã. De alguma forma eles vão dividir, talvez, embora ambos sejam chamados de rivais e coisas do tipo. Tudo bem. O Irã está finalizando com Omã um protocolo marítimo conjunto para institucionalizar e gerenciar o tráfego através do estreito. O programa nuclear está congelado. As sanções estão sendo retiradas agora. Politicamente, ambos os lados declaram vitória. É uma solução bem de compromisso que, por um lado, não vai agradar nenhum dos lados, mas, por outro, vai satisfazer ambos apenas para sair dessa situação. Se, é claro, nós aceitarmos isso. A segunda opção é a abertura militar do estreito. Ela é arriscada. Trump já anunciou que a Marinha dos Estados Unidos começará a bloquear quaisquer navios que entrem, seja pelo Estreito de Hormuz, vão interceptar navios que pagaram taxas ao Irã, e também foi dada a ordem de destruir militares iranianos, que incluam várias opções. Forças de desminagem. Os Estados Unidos já começaram uma operação de desminagem agora. Drones submarinos e outros tipos também.
Problema crítico. O Irã perdeu parte das minas e não consegue encontrá-las, ou seja, não pode abrir totalmente o estreito mesmo que queira. O segundo é o bloqueio da ilha Kark. Não é necessário bombardeá-la, basta fazer um bloqueio. O Irã exporta 90% do seu petróleo através dos terminais da ilha Kharkov. Esse é o calcanhar de Aquiles da economia iraniana. O bloqueio da ilha vai privar o Irã das receitas do petróleo sem necessidade de uma operação terrestre. Agora também existe a escolta de petroleiros. Na perspectiva exata, 78 contratorpedeiros podem escoltar, 31.015 navios comerciais por dia, mas para escoltar 100 navios por dia e trabalhar durante meses, são necessários recursos significativamente maiores. Nenhum cenário militar realista garante a abertura confiável do estreito em um futuro próximo. Cenário 3. Novo status de Hormuz. O Irã busca o reconhecimento do seu direito de cobrar taxas e controlar a passagem, por analogia com o Canal de Suez ou os Estreitos Turcos. O Irã claramente aprendeu lições com essa crise e agora busca tornar seu controle legítimo, reconhecido internacionalmente. Para os Estados Unidos, isso é politicamente inaceitável. Analistas alertam: permitir que o Irã controle o estreito significaria criar um precedente para ações semelhantes em outras partes do mundo e minar a dominância do dólar no comércio mundial. Cenário 4. Conflito prolongado com os Estados Unidos, rotas alternativas. Enquanto o estreito estiver fechado, o mundo se adapta. O oleoduto na Arábia Saudita, dentro do projeto East-West de Abqaiq até Iambu, já se tornou uma rota alternativa crítica, conectando o leste da Arábia Saudita ao Mar Vermelho. O tráfego pelo Canal do Panamá aumentou ligeiramente. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estão construindo capacidade de reserva, mas isso não resolve o problema. É a vida com uma crise com o preço do petróleo a $100 e, claro, a mediação da China. A representante da Casa Branca, Lavid, confirmou a participação da China nas negociações de cessar-fogo. A China, maior compradora de petróleo do Irã, tem interesse crucial na abertura do estreito. Trump planeja se encontrar com Xi Jinping em maio. Pequim poderia pressionar Teherã em troca de concessões comerciais de Washington, um acordo global. Acreditas? Ligar o Irã à guerra comercial. Bem, vamos pensar, como se diz, sobre o resultado dessas reflexões. Mas antes de tudo, devo dizer que há ainda outra linha de raciocínio. O resultado mais provável é um desfecho híbrido, um acordo diplomático com a decisão sobre a questão nuclear adiada, controle de fato do Irã sobre Hormuz com abertura formal e um conflito congelado no Irã. Segundo especialistas, à medida que o estreito for desminado, a influência do Irã vai enfraquecer e as condições para uma trégua real serão melhores até o final de abril do que são agora. Mas, como sempre, há outro lado, e isso dá esperança. O Irã está realmente sem dinheiro e, como o estrangulamento econômico, ajuda a vencer guerras. Enquanto o mundo inteiro observa os mísseis e as negociações, a verdadeira guerra acontece em outro lugar, não no Estreito de Hormuz, nem sobre Teherã. Ela acontece nos supermercados iranianos, onde a carne se tornou um luxo. Nos bancos iranianos, onde o rial, a moeda deles, virou papel higiênico. Nos quartéis iranianos, o regime está sem dinheiro para os soldados. O ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse isso em voz alta há um ano, de forma cínica e precisa: Make Iran broke again. Fazendo o Irã ficar pobre de novo. É isso que está acontecendo. Agora vamos analisar como funciona o estrangulamento financeiro, por que ele é mais eficaz do que bombardeios e o que isso significa para o desfecho da guerra. Vamos analisar o Irã antes da guerra. Em 2011, o Irã tinha 110 bilhões em reservas de moeda estrangeira e o PIB era de cerca de 600 bilhões. O país tinha 10% das reservas mundiais de petróleo e 15% das de gás. Por todos os critérios, era uma superpotência energética, mas isso não se concretizou. No início de 2026, o PIB caiu de 600 para 356 bilhões, ou seja, menos 40% em 15 anos, menos 40%. A inflação oficialmente é de 48%, mas na realidade é muito maior. Em 2003, pelo dólar, davam R$8.000 em 2026.
R$ 1.750.000 por dólar, de 8 mil. Isso não é desvalorização, isso é destruição da moeda. 57 milhões de iranianos estão subnutridos, carne é um artigo de luxo, 7 milhões de pessoas simplesmente passam fome. O próprio Khamenei, antes de morrer, pediu à população para comer menos, consumir menos água e usar menos energia. Isso não é consequência da guerra, esse é o estado do país antes da guerra. As tropas dos Estados Unidos e de Israel começaram os ataques em 28 de fevereiro de 2026, e a economia já estava afundando nessa época, sendo o petróleo a única artéria. Para entender a vulnerabilidade do Irã, é preciso entender um número. Todo o orçamento do governo iraniano é de 45 bilhões por ano, enquanto as receitas de petróleo, gás e derivados são de 65 bilhões por ano. Ou seja, o petróleo não é apenas importante, ele supera todas as outras receitas do governo somadas. Sem o petróleo não há exército, não há subsídios, não há forças de segurança e não há regime. Além disso, devido às sanções, o Irã vende petróleo abaixo do preço de mercado por causa dos esquemas para driblar as sanções, como navios tanque-fantasmas e pagamentos em yuans. Ele recebe cerca de 2/3 do valor de mercado. Um desconto constante devido ao isolamento, cerca de 17 bilhões por ano em perdas de receita e o golpe final. 90% das exportações de petróleo do Irã vão para a China, um comprador, uma rota, dependência absoluta. A China entende perfeitamente sua posição. O narrador Bergema diz que o Irã não pode negociar as condições. Quando você tem apenas um comprador, é ele quem define o preço. E agora, feche o Estreito de Hormuz. O que aconteceu? O Irã, na esperança de criar uma alavanca de pressão sobre o mundo, acabou fechando a própria carteira. 230 petroleiros carregados, como eu disse para vocês, estão parados no Golfo Pérsico sem se mover e parte deles está com petróleo iraniano, que não há para onde levar. Von Mises disse, na economia, as consequências das ações sempre são mais amplas do que a intenção. Teherã queria criar uma arma, mas criou uma armadilha. Cada dia de guerra sem receitas do petróleo são perdas concretas. Antes da guerra, o Irã ganhava em média cerca de 180 milhões por dia com o petróleo, agora praticamente zero. Pelos canais oficiais, a operação militar também custa dinheiro. Mísseis, drones, CGRI, operações por toda a região. De acordo com estimativas, os gastos militares do Irã na guerra chegam a dezenas de milhões de dólares por dia. Segundo auditorias parlamentares, o Fundo Soberano de Riqueza do Irã não recebe repasses do petróleo desde 2023. Na verdade, 30% dos ativos restantes já foram devolvidos ao Estado. Em outras palavras, o país está consumindo suas reservas. Paralelamente, há destruição militar dentro do próprio Irã. Ataques dos Estados Unidos e de Israel atingiram a infraestrutura militar, instalações petrolíferas e energéticas. Cada instalação destruída não é apenas uma perda militar, mas também um custo para a reconstrução. O Irã vive dizendo que a América deve pagar para eles, mas os Estados Unidos não vão pagar e eles mesmos não têm dinheiro. O Irã está gastando dinheiro que não tem em uma guerra que não pode vencer militarmente, perdendo ao mesmo tempo sua única fonte de renda. É exatamente por isso que Vem conseguiu sair da lava tranquilamente, Islamabad sem acordo. Porque o tempo está a favor de Washington. Em Washington, o tempo está se esgotando por causa das eleições, e é por isso que está acontecendo esse cabo de guerra, para ver quem o tempo vai atingir primeiro. E o que está acontecendo dentro do Irã? O colapso econômico tem consequências sociais. No final de 25, o Irã viveu os maiores protestos, mas desde 22 já haviam começado comerciantes de bazar e estudantes. Depois a onda se espalhou por Isfahan, Shiraz, Mashhad, os slogans rapidamente mudaram de econômicos para políticos. Lá, morte ao ditador, então ele foi morto pelos israelenses ou americanos. O regime respondeu com força. O número de mortos durante a repressão chegou a 36.500. Segundo estimativas da organização da oposição iraniana, foram esses protestos que forçaram o regime a voltar à mesa de negociações no início do ano 26. A pressão militar por si só já é uma ameaça de colapso interno, agora some a isso uma guerra.
Milhares de mortos, cidades destruídas e infraestrutura quase colapsada sob ataques da Guarda Revolucionária Islâmica. O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica funciona como um estado paralelo, com empresas, receitas e exército próprios. Mas o orçamento dele depende do estado geral da economia, com receitas de petróleo próximas de zero. Даже к Сиру вынужден выбирать. Financiar operações ou pagar o pessoal não é teoria. Foi assim que a URSS caiu, não por pressão militar, mas quando o dinheiro acabou e não havia como pagar o exército. Foi exatamente sobre isso que Hayek escreveu. Sistemas centralizados inevitavelmente entram em colapso quando perdem os sinais de preço e os recursos financeiros. E agora chegamos ao paradoxo. O fechamento do Estreito de Hormuz é formalmente um movimento forte. 20% do petróleo e gás mundial passam por ali. Os preços do Brent dispararam, como eu já disse, chegando a 166 no pico. O mundo foi colocado de joelhos, mas quem mais sofre nesse mundo ajoelhado descobre-se que é o próprio Irã. O petróleo iraniano não sai pelo Estreito fechado. Em segundo lugar, 70% dos alimentos dos países do Golfo Pérsico passam pelo Estreito de Hormuz, ou seja, vão para lá, mas o Irã também importa alimentos e também pelo Estreito. São países vizinhos e a rota é a mesma. Em terceiro lugar, conforme dados disponíveis, o Irã perdeu batalhas no Estreito e nem sabe onde estão, ou seja, não pode abrir totalmente o Estreito mesmo que queira sem a ajuda da RAM. E quem pode prestar essa ajuda? Dois países, os Estados Unidos e Israel. Acaba acontecendo uma situação absurda. A alavanca que o Irã criou contra o mundo está funcionando contra ele mesmo. Agora Trump anuncia um bloqueio naval americano, ou seja, acrescenta ao bloqueio iraniano o seu próprio. E o Irã acaba ficando cercado dos dois lados. O mercado começa a se adaptar. A Arábia Saudita transporta petróleo por um oleoduto até o Mar Vermelho, aumentam os fornecimentos dos Estados Unidos da Noruega, da África Ocidental, enquanto o Irã continua perdendo dinheiro todos os dias. O que vemos no final? Os Estados Unidos e Israel realizaram ataques militares contra um país que já estava à beira do colapso econômico. Eles não criaram a crise, apenas a aceleraram. O Irã se sustenta em alguns pilares. Receitas do petróleo, o medo da população e a guarda revolucionária como instrumento de repressão. Os três pilares estão sob pressão simultaneamente. As negociações em Islamabad fracassaram. Trump anunciou bloqueio naval e o preço do petróleo subirá de novo. O tempo está correndo. A principal questão não é se o Irã vai aguentar a pressão militar. Os iranianos são um povo historicamente resiliente. A principal questão é se o regime vai suportar o estrangulamento financeiro quando não houver mais dinheiro para pagar o exército, os subsídios e as forças de segurança. Nem o exército, nem as forças de segurança, nem o que chamam de assistência social. A história já sabe a resposta. Foi assim que a URSS caiu, foi assim que a Venezuela caiu. Assim caem todos os sistemas que são construídos não na produtividade, mas na redistribuição de recursos. Tudo bem. Acho que já falei sobre isso por bastante tempo. Repeti algumas vezes. Então acho que foi para deixar mais claro. Mas agora vamos passar para uma das figuras mais importantes e repugnantes da nova geração do Partido Democrata. Eric Swalwell. Eric Swalwell é um defensor das mulheres, dos espiões e de outros feitos da democracia. Queridos amigos, hoje temos uma história sobre um homem que gritava mais alto do que todos sobre espiões russos. Simplesmente mais alto do que todos, em cada esquina. Ao mesmo tempo, durante anos, ele próprio mantinha uma amizade íntima com uma espiã chinesa. Defendia as mulheres na tribuna do Congresso, mas, segundo acusações, estuprava suas funcionárias. Colocava algo na bebida delas, algo que as impedia de resistir. Eric Swalwell é congressista, ex-candidato à presidência e atual candidato a governador da Califórnia. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a esta incrível história chamada Sonho Americano, como ele é visto de dentro do Partido Democrata. Quem é ele, Eric? Swalwell é deputado da Califórnia desde 2014. Nesse tempo, ele se tornou a voz mais ativa pelo impeachment de Trump 2 vezes. A presidente da Câmara Pelosi o escolheu pessoalmente para conduzir o processo de impeachment. Ele concorreu à presidência em 2020, sua popularidade nunca passou de 1%.
Ele saiu da corrida após 3 meses porque nunca passou de 1%. Então ele se tornou membro do Comitê de Inteligência. Tornou-se membro do Comitê de Inteligência do Congresso dos Estados Unidos, ou seja, uma pessoa com acesso a segredos de Estado. Combina muito bem com a espiã chinesa. Seu credo político é o antitrumpismo levado ao extremo. Qualquer notícia, qualquer questão se transformava em uma só coisa. Era tudo sobre Trump. Isso funcionava. O Partido Democrata o adorava. Em novembro de 2025, Swalwell anunciou: ele vai concorrer ao cargo de governador da Califórnia, no lugar de Gavin Newsom, que está saindo por causa do limite de mandatos. Em abril de 2026, ele se torna o favorito na disputa. Entre os democratas, tem 67% de chance de chegar à final. Parecia um caminho sem obstáculos. Mas há alguns detalhes. Um detalhe se chama Funk, ou amor na era da espionagem. Ano de 2020, o portal XS publica uma investigação. Descobre-se o seguinte: de 2011 a 2015 trabalhou no Vale do Silício uma certa Christian Funk. Ela também era conhecida como Funk. Jovem, encantadora chinesa, estudante universitária, presidente da Associação Estudantil, o sonho americano em versão chinesa. Na verdade, ela era agente do Ministério da Segurança do Estado chinês. A missão dela era infiltrar-se na política americana usando charme, dinheiro e tudo mais relacionado. Entre seus alvos estava o jovem e promissor político Eric Swalwell. Ela ajudou a arrecadar dinheiro para a campanha dele em 2014 e colocou alguém dela como estagiário no escritório dele. Durante anos ela aparecia com ele em eventos públicos. Vale lembrar que ele é casado e tem 3 filhos. O que mais eles tinham em comum? Swalwell se recusa a responder, alegando sigilo. A inteligência de Chaprin o destacou em 2015 e ele, ao que parece que ele cortou os contatos. Mas aí está a ironia. Foi justamente nessa época que Swalwell gritava mais alto sobre a conluio de Trump com a Rússia. Dizia que ele era espião, que ele trabalhava para a KGB e que ele estava cercado por espiões russos. Ao vivo na MSNBC ele declarava: "E não é que eu acho, é que Trump trabalha para os russos." Ou seja, o que dizem a maioria dos nossos idiotas que falam russo. Ex-agentes da KGB e coisas do tipo. Esse era o principal argumento dele. Nenhuma prova, mas a gritaria era enorme. Um homem que foi manipulado pela inteligência chinesa. Acusava outros de colaborar com serviços secretos estrangeiros. O Comitê de Ética do Congresso investigou o caso por 2 anos. Em 2023, encerrou a investigação sem tomar decisões sobre violações. Solomon imediatamente escreveu no Twitter absolvição total. Aliás, citando Trump, que também escreve aqui, absolvição total. O FBI, sob Kashi Patel, em 2026 retorna ao assunto. Os democratas, quando estavam na liderança do FBI, se esforçaram muito para não encontrar problemas entre os seus. Os agentes na Califórnia recebem a tarefa de coletar e preparar para publicação os arquivos, sobre o caso de Swalwell e Funk. Nestes documentos, de acordo com as informações disponíveis, há detalhes íntimos do relacionamento deles, aquilo que Swalwell negou. Mas não vamos apressar os acontecimentos na história. Já há reviravoltas suficientes. Em 2018, Swalwell propõe a entrega obrigatória de armas semiautomáticas. Um usuário no Twitter discorda. Se o governo começar a confiscar armas, haverá uma guerra. Swalwell responde literalmente: vai ser uma guerra curta. O governo tem armas nucleares. Ele sugeriu usar armas nucleares contra cidadãos americanos por se recusarem a entregar suas armas. Isso não é uma metáfora. Esse é um tweet de um congressista membro do Comitê de Inteligência. Na internet, imediatamente deram a ele o apelido de Duque Atômico. Novembro de 2019, transmissão ao vivo. MSNBC. Swalwell fala sobre o impeachment de Trump. E durante a transmissão ao vivo, ouve-se um som que toda a internet unanimemente identificou como um pum, feito pela dona Zócia. Произведение конгрессмена. Swalwell nega. A MSNBC nega. Disseram que foi uma caneca deslizando na mesa. Os espectadores não acreditaram. Então, o Fartgate virou o principal trending topic do Twitter. Swalwell respondeu do seu jeito. Absolvição total.
Você pode dizer que isso é uma bobagem. Sim, claro, é uma bobagem. Mas isso caracteriza perfeitamente uma pessoa que culpa todos ao seu redor, todo mundo ao seu redor, mas negar o óbvio e exigir uma absolvição completa. Agora ele também foi pego transferindo dinheiro público para cuidados pessoais com os filhos, ou seja, para o próprio bolso. Ele gastou mais de $200 mil e mesmo assim seria escolhido governador da Califórnia. Ou seja, do fundo de campanha para serviços de babá dos cachorros das crianças, incluindo então 102 mil para uma mulher, não muito identificada, e 6 mil para a própria esposa. Bom, e não pode esquecer da esposa. Pela lei federal, o dinheiro de campanha não pode ser usado para necessidades pessoais, Svolvell explicou. Essas foram despesas necessárias para continuar a atividade política. E os democratas disseram: "Ah, então, claro!" Agora, então, fraude hipotecária. Em uma hipoteca. No início de 1926, um funcionário do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano enviou o caso de Svolvell ao Ministério da Justiça. Acusação de fraude hipotecária e fiscal, relacionada aos seus imóveis em Washington. E, novamente, quantos são? 2/3 dos democratas na Califórnia pretendiam votar nele. Para governador, 10 de abril de 1926. Faltam 53 dias para as primárias na Califórnia. Svolvell é o favorito. O jornal San Francisco Chronicle publica o depoimento de uma ex-funcionária. Ela, naturalmente, é democrata. Ela afirma que em 2019, quando tinha 20 anos e havia acabado de começar a trabalhar no escritório dela, Svolvell a convidou para beber. Ela não se lembra de mais nada depois de beber. Acordou nua no quarto de hotel dele. Em 2024, a situação se repetiu. Desta vez ela lembra de tudo. Bom, sinceramente, se da primeira vez ela não gostou de se encontrar nua, sem consentimento, então por que foi lá uma segunda vez? Mas, de novo. Mas a questão é que a CNN acrescenta mais 4 mulheres. Todas essas são organizações, meios de comunicação pertencentes aos democratas e que lutam contra os democratas. Por isso surgiram as seguintes suposições na mídia. Todas essas mulheres foram encontradas, organizadas e plantadas pelos democratas que queriam que outra pessoa fosse o representante do Partido Democrata nas eleições na Califórnia. Só isso. Então uma afirma que ela a estuprou. Outras falam sobre fotos íntimas enviadas sem consentimento. A promotoria de Manhattan abre uma investigação. A promotoria do condado de Alameda também. O que faz Svolvell? O de sempre. Essas acusações são absolutamente falsas. Elas estão sendo espalhadas pelos meus adversários políticos na véspera das eleições. Eu sou o favorito. É por isso que eles estão me atacando. O mesmo esquema de sempre. Negação, vitimização, teoria da conspiração. Mas desta vez não funcionou. Nas últimas 48 horas, o líder dos democratas no Congresso está exigindo que Svolvell saia da disputa. Nancy Pelosi, que ela mesma o escolheu para o impeachment, diz: "É hora de sair." Adam Schiff e Robin Giliego todos estão retirando o apoio. Sindicatos, associações de professores estão mudando de posição completamente. O próprio diretor de campanha dele está saindo dizendo: "Isso é uma acusação monstruosa." Os funcionários da equipe dizem, da equipe de campanha: "Nós estamos do lado das mulheres acusadoras, não do Eric." A classificação no mercado de previsões despencou de 67 para 17 em poucas horas. E a republicana Ana Paulina Luna vai anunciar na próxima semana, colocando em votação a expulsão de Svolvell do Congresso. Uma pergunta razoável. Se ela tem esse histórico, por que era a favorita? A resposta é simples. Porque no Partido Democrata hoje, o mais importante não é o que você faz, mas o quão alto você grita contra Trump. Foi exatamente isso que Svolvell fazia. A fórmula dele para se tornar governador era a seguinte: a tarefa do próximo governador é proteger a Califórnia do pior presidente da história. Ele literalmente se vendia como um profissional anti-Trump. A Califórnia é a maior economia do país. A corrida para governador está fragmentada, com 8 grandes candidatos democratas e o Estado adotando o sistema dos 2 finalistas. Os 2 primeiros das primárias vão para a final, independentemente do partido. Há risco real de ambos finalistas serem republicanos caso os democratas dividam votos. Nesse contexto, Swalwell está consolidando os sindicatos, o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços e a Associação de Professores da Califórnia.
Isso envolve dinheiro e recursos da organização. Além disso, ele ficou conhecido após 2 impeachments. O nicho dele era ser o mais feroz opositor de Trump. E agora ele não tem mais nada. O que a história de Swalwell nos mostra? Ela nos mostra que o Partido Democrata Moderno é um partido da narrativa, não de princípios. A narrativa sobre as mulheres e um congressista enviando fotos íntimas para suas funcionárias. A narrativa sobre segurança nacional e um homem que foi alvo da inteligência chinesa por anos. A narrativa sobre interferência estrangeira vinda justamente de quem já foi alvo de interferência estrangeira. A narrativa sobre democracia de um homem que sugeriu usar armas nucleares contra cidadãos que discordam de suas opiniões. Em um sistema baseado em slogans e não em leis, sempre vence quem grita mais alto. Até que os arquivos sejam abertos. Ou até que as mulheres sejam autorizadas ou convidadas a falar. E cedo ou tarde a realidade vem cobrar o que é seu. Senhoras e senhores, inscrevam-se, deixem seu like e reflitam sobre suas vidas. Encontros. Provavelmente o futuro do nosso planeta depende de quantas pessoas começarão a pensar por si mesmas. Vão aprender e vão conseguir. Isso é muito absurdo, isso é difícil. Adeus. Até